Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro conteúdo, a gente vai falar sobre a homeostase e aqui eu vou fazer um resumo, tá certo? Para aquela gravação, né, que a gente teve problema aí durante essa semana. Infelizmente o aplicativo tem apresentado alguns erros para a gravação dos vídeos das aulas. Então fica aqui um resumo, tá certo? Então a gente vai falar sobre a homeostase, sobre o conceito de estabilidade do funcionamento corporal. Por que essa tal dessa estabilidade? A gente vai entender o seguinte: a gente está em torno de um meio ambiente, né? Na verdade, está inserido em um meio ambiente. Então, essa interação do nosso corpo com o meio ambiente vai se dar de diferentes formas. Algumas delas vão gerar até desafios para a manutenção da vida, tá certo? De sair de ambientes extremos, né? Ambientes onde a concentração, por exemplo, de oxigênio, né, ela é alta, e outros ambientes que a concentração de oxigênio é baixa. Ambientes em que eu vou estar em locais com uma sensação térmica muito baixa e outros com uma sensação térmica muito elevada. Então, tudo isso vai fazer com que o nosso corpo gere respostas e adaptações a longo prazo para esses tipos de locais que estamos inseridos, para esse ambiente que estamos inseridos. Então, vamos verificar que esses desafios para a manutenção da vida, eles vão gerar constantes adaptações. Quais são essas adaptações? Adaptações são sempre respostas fisiológicas que foram conseguidas a longo prazo, tá certo? Para que o nosso corpo ele tenha ali um funcionamento mais eficiente em dada condição. Então, sempre que eu tenho respostas que a gente chama de agudas, né? Ali, me submeter a um exercício no calor, eu vou ter modificações na minha temperatura corporal, do meu funcionamento corporal. Isso em um dia. Me submeter isso a 2, 3 meses de treinamento, a gente vai ver que o corpo irá responder de forma diferente, porque agora está mais adaptado àquele tipo de situação. Mas, enquanto falamos de homeostase, falamos que o nosso corpo, o seu corpo, ele é um meio interno, tá certo? Tem um meio interno. E o meio ambiente seria o meio externo. Então, a gente busca uma estabilidade entre esses dois meios, entre o nosso meio de funcionamento corporal e o meio externo, que é aquele que sempre vai proporcionar estresse ao nosso corpo. Então, essa busca de estabilidade é um estado de manutenção do funcionamento do meio interno em condições relativamente estáveis. Certo? O que são essas condições relativamente estáveis? Vamos considerar, por exemplo, que essa variação em onda aqui é a minha frequência cardíaca, mesmo no repouso, mesmo estando aqui em pé, agora gravando esse vídeo para você. O que? Minha pressão arterial ela pode estar em torno de 75, 80 batimentos. E ela varia entre 90 a 95 batimentos. Verifique que há uma certa estabilidade desse comportamento, ou seja, eu estou garantindo uma homeostasia do meu funcionamento corporal. Lembrando que o teu corpo ele tem valores base de referência, tá certo? Para qualquer compartimento do teu corpo, existe um valor de referência para o seu funcionamento. Existe um limite de energia que o teu corpo não quer gastar além do necessário. Então, toda a energia que te mantém vivo ou viva, tá certo? Ela vai tentar ser poupada para garantir tua sobrevida por mais tempo, por um tempo prolongado. Então, o teu corpo ele vai tentar ser eficiente com baixos níveis de funcionamento das suas funções fisiológicas. Então, esse é um ponto bem interessante. Por quê? Vamos verificar que o nosso organismo, tá certo? Estando em homeostasia,
ele vai passar por influência dessas alterações externas do ambiente. Então eu tenho aqui, ó, o meio externo proporcionando modificações internas, alterações no nosso meio interno, no nosso corpo. Essas alterações vão fazer o quê? Vão levar à perda da homeostasia. Então, o que é que o nosso corpo processa de informação? Ele pensa o seguinte, olha, eu tenho que tentar compensar essa alteração. E aí a gente tem duas saídas nessa compensação. Se a gente consegue manter essa compensação, a gente tem sucesso, a gente está em estado de saúde. Porém, se a gente tem uma falha na compensação, a gente teria uma doença ou enfermidade. Logo, tá certo? Quando a gente pensa em homeostase, manter o corpo em homeostasia, a gente vai estar pensando que todo funcionamento corporal ele tem um valor base de referência. E quando eu saio desse valor base, o meu corpo tenta novamente estabilizar, mesmo que seja um valor um pouco superior, mas que corresponda ao estresse que ele está sofrendo. Por exemplo, quando eu estou em um ambiente muito quente, o meu corpo ele vai perceber que há uma certa desidratação. Então, se há uma desidratação, eu estou perdendo líquido corporal. Certo? E aquele líquido corporal que é o necessário para me manter vivo de forma saudável, ele vai estar de forma diminuída. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que elevar novamente esse líquido corporal. Então, eu provoco a sensação de sede, tá certo? Da mesma forma, se eu estivesse em um ambiente muito frio, eu poderia ter ingerido bastante água, aí eu falar assim, poxa, eu não estou precisando evaporar tanto o líquido para que tenha controle de temperatura corporal. Minha temperatura corporal já está controlada. O que é que vai acontecer? Eu vou gerar excreção desse líquido, né? Então vou urinar bastante, até que os níveis de líquido no meu corpo estejam controlados de forma adequada. Então pensa o seguinte, olha, estava dia quente, bebi água, parei ali no sol um pouquinho, comecei a provocar sudorese, a minha pele começou a suar, e aí eu percebi que toda vez que o vento batia na minha pele, esse suor evaporava e eu me sentia ali, né, mais confortável. Ou seja, a minha temperatura corporal não estava se elevando de forma exacerbada, né, não estava se elevando muito. Aí um outro dia, eu estava num ambiente que estava frio. Fui lá, ingeri um pouco de água, mas eu nem estava com sede. Ingeri um pouco de água e percebi que constantemente eu queria urinar, porque era excesso aquilo que eu estava consumindo. Eu já estava hidratado e eu estava agora, né, partindo para o excesso. Então, o nosso corpo ele pensa o seguinte, ó, se está faltando, eu preciso que consuma. Se está sobrando, eu preciso que elimine aquilo que é excesso. Aí você vai se perguntar, beleza, o meio externo eu sei que é o meio ambiente, é o que provoca, né, estresse ao nosso corpo. O meio interno eu sei que é o meu corpo, mas o que é, né? O que é esse meio externo de forma mais precisa, de forma mais direta? A gente vai ver que o meio interno é isso aqui, ó. Lembre que o teu organismo ele é cheio de células e cada tecido é composto por um conjunto de células. Esse conjunto de células ele vai garantir a formação de um tecido. Esse tecido formado ele vai estar composto, né, pelo líquido extracelular e o líquido intracelular, que é o líquido presente no interior das células. Então, como que a gente mantém um tecido vivo? A gente mantém um tecido vivo dando a ele os componentes necessários para manter esse líquido que está em torno das células. E esses componentes necessários do líquido extracelular, eles volta e meia vão alimentar, né? Vão fazer trocas aqui
com as nossas células. Então, verifique sempre que o líquido extracelular, ele circunda todas as células e tem o líquido também intracelular, beleza? Então, líquido extracelular, qualquer líquido que estiver fora da célula, e líquido intracelular, aquele líquido ali dentro da nossa célula. E o que separa eles dois? A membrana plasmática da célula, tá certo? Então, a gente tem essa separação aí para que a gente tenha uma barreira de seleção daquilo que deve ou não entrar em nossas células. E todo o estresse gerado pelo meio externo vai ter influência diretamente nos nossos líquidos, tanto intracelular quanto extracelular, por conta desses níveis de interação. Meio externo interfere no líquido extracelular, que por sua vez interfere no líquido intracelular. Então essa interação ela é constante. E aí a gente vai entender que tudo aquilo que a gente ingere tem de entrada no nosso corpo, a gente deve aqui, manter um nível de saída de forma constante também, igual aquele de entrada. Então, para manter um nível aqui constante, um estado de homeostasia, eu tenho que ter a saída também de forma constante daquilo que é excesso. Então verifique que o teu corpo ele vai ter a ingestão, tá certo, de substâncias aí via intestino, pulmões, pele, e isso vai dar uma carga de concentração dessa substância dentro do teu organismo. Além disso, durante produções metabólicas, tá certo? Durante reações químicas que acontecem no teu corpo, você também produz algumas substâncias. E isso soma, aqui a sua concentração. Agora você vai entender que, se eu tenho algo em excesso, eu devo excretar. Se está faltando, eu vou consumir mais. Então isso é o que a gente chama de lei de balanço de massa, A gente tem a massa existente no corpo, ali somado à entrada ou produção metabólica, e a gente diminui isso tudo pela nossa excreção ou remoção via o próprio metabolismo. Então, eu vou sempre tentar controlar o quanto é necessário estar no meu corpo, certo? Eu sei que é necessário nível, por exemplo, de 10. Aí, eu vi que eu ingeri 5. Se eu tinha 5 no meu corpo, nesse momento, eu sei que 5 mais 5, 10, está controlado. Aí, vamos considerar que no meu corpo aqui agora, eu tenho um nível de 7, tá certo? Ingeri 5. Eu vou ter o quê? Eu tenho 2 aqui em excesso. Na soma desses 2 aqui, vai dar o quê? 12. Então, vai estar em excesso. Eu vou ter que excretar, eliminar 2. Então, assim que funciona essa lei de balanço de massa, assim que o nosso corpo mantém a homeostasia das substâncias. Então, eu acho que agora você está se perguntando o como, o nosso corpo controla todas essas reações, todas essas respostas. A gente vai ver isso na sequência no próximo vídeo, tá certo? Então não deixa de acompanha para que você não fique atrasado aí em relação ao nosso conteúdo. Valeu!